E aí, futeboltequeiro, tudo bem? Os grupos da Libertadores, como vocês já bem sabem, foram definidos. Os grandes clubes brasileiros que irão disputá-la sabem já todo o caminho que irão percorrer na primeira fase, e o São Paulo especificamente na pré-Libertadores. Já sabem os itinerários que deverão fazer ao longo do ano, ao longo do primeiro semestre, já sabem para onde terão que viajar, tudo isso. E aí vem a análise, né, dos grupos, saber quem que ficou com os grupos mais difíceis. Muito se fala do Palmeiras e do Grêmio que teoricamente pegaram grupos mais difíceis, e a gente vai tentar fazer essa análise aqui para vocês. Começando, claro, pelo São Paulo. São Paulo tem o César Valerro peruano pela frente, e a dúvida é, o César Valerro pode ser o Tolima na vida do São Paulo, Diego? Eu acho que jamais. César Valerro é um time muito ruim e vai dar São Paulo com certeza. Então. E essas são apenas uma das obviedades que a gente vem vendo por aí na TV. Quando a gente analisa o Palmeiras e o Grêmio, que pegaram grupos teoricamente mais difíceis, a gente pensa o seguinte: em que base que aconteceu essa análise? Na base histórica. É a única que a gente pode recorrer. Analisar grupos da Libertadores nessa altura do campeonato não passa de meros palpites. A gente explica por quê. O futebol brasileiro, apesar de a gente estar pertinho aqui dos caras, a gente mal assiste os jogos do futebol sul-americano. O único campeonato que passa pra cá é o argentino, e jogos muito pingados. Já o campeonato inglês, por exemplo, a gente pelo menos vê 4 jogos por rodada sempre passando na TV. E já há bastante tempo. E já há muitos anos. É uma cultura, né? Então esse tipo de análise eu acho que ficou um pouquinho ultrapassada. É difícil saber, de fato, quem serão os grandes adversários dos clubes brasileiros nessa Libertadores, né, Diego? Com certeza, é muito isso que você falou. A gente fica baseado apenas na história dos times, e eu convido a qualquer um dos analistas a falar pelo menos 5 jogadores de qualquer um dos times que foram citados, mesmo dos times grandes. Imagina desses times pequenos. Me fala um jogador do Trijujanos. Não faço a menor ideia. Não sei nem falar direito o nome do time, mas... E de repente, esse time pode se provar um grande adversário, gente. Por que não? Porque é um time que não tem expressão. É claro que, analisando, é claro que a história pesa, a camisa pesa, claro que o River Plate, claro, tudo bem, o River Plate e o Boca Juniors são times que a gente conhece mais, times que a gente acompanha mais. Mas fora isso, a gente for analisar, por exemplo, o grupo do Atlético Mineiro. Quem é o Melgar? O Colo-Colo e tem o Guarani. Todo mundo vai apostar, obviamente, no Colo-Colo como principal adversário do Atlético. Claro, pela história, um time que tem uma torcida gigante no Chile, um time representativo. Mas o Guarani recentemente eliminou o Corinthians. Eliminou o Corinthians na Libertadores. Exato. Então por que não o Guarani? Então fica esse tipo de análise. Por exemplo, o Rosário Central está no grupo do Palmeiras. O Rosário Central perdeu a última final agora da Copa Argentina para o Boca Juniors, sendo garfado. É um time que está muito bem na Argentina, mas a gente não sabe como vem a Universidade do Chile, se realmente passar da pré-Libertadores. A gente não sabe tão pouco como veio o Nacional do Uruguai. Que foi cabeça de chave, mas talvez só por conta da história, então realmente tem essas dificuldades. Então pode ser que você fale assim, então eu liguei esse vídeo para vocês me fazerem uma análise e vocês não estão falando absolutamente nada. Não, a gente está te falando. A gente está falando o seguinte, que não dá para saber, porque essa é a única realidade. Se a gente ficar fazendo igual os jornalistas da TV aí que você está assistindo, não, porque esse grupo é mais difícil por causa disso, porque esse time é um time que vai muito bem em Libertadores, isso não significa nada. A final da Libertadores, o River fez a final com o Tigres do México. Quem esperava por isso? O Guarani do Paraguai eliminou o Corinthians. Há poucos anos, o Tolima eliminou o Corinthians. Por que o César Valerro não pode ser um Tolima na vida do São Paulo? Alguém aí conhece algum jogador do César Valerro para me dizer que esse time é realmente ruim? Se alguém aí conhecer e for um cara especializado em futebol peruano, aliás, eu faço um desafio. Quem são os caras que estão assistindo esse vídeo que são os especialistas em futebol peruano? Exatamente. A gente não tem essa cultura aqui no Brasil de assistir futebol sul-americano. E mais, eu vou além, não é só eu, o Diego que está aqui, ou os jornalistas que a gente está
criticando aí, que ficam fazendo esses comentários óbvios pela TV afora. Até pra fazer um contraponto, o PVC tem indo bem na Fox, ele tenta fundamentar os comentários dele, pelo menos trazendo o retrospecto desses times nos últimos campeonatos, que lógico é um parâmetro, e acaba sendo um parâmetro nosso. Por exemplo, o César Valerro foi o pior dos classificados pro Peru para essa Libertadores, então talvez ele não seja tão bom mesmo, mas ainda assim são análises muito vagas, né? Pois é, e aí, mas eu vou até mais longe, fora essa crítica aos jornalistas, eu duvido que o técnico do São Paulo, o Balsa, saiba um jogador do César Valerro. Desafio você, Balsa. Me diga aí se você sabe um jogador do César Valerro. Claro, ele vai estudar, agora que ele sabe que ele vai pegar o time, ele vai atrás das informações, ele vai ver quem são os caras. E eu acredito muito que o Balsa seja um cara estudioso, porque, conhece, eu me lembro dele numa análise, ainda quando o técnico do São Lourenço, ele fez uma entrevista para o Sorinha e ESPN, que ele dissecava o time do São Paulo e do Corinthians. Ele elogiou muito o Ganso até. Pois é. Agora, esses times menores, dos confins da América do Sul, é difícil saber, e nem os técnicos têm a obrigação de saber, realmente sabem. Então como é que a gente vai fazer qualquer tipo de projeção? Se a gente fizesse qualquer tipo de projeção, a gente estaria ou sendo óbvio ou mentiroso, que não é nosso objetivo, né? Exatamente isso. Ficaríamos apenas nos palpites mesmo. Pois é, então por isso, a única certeza que a gente pode te dar é que essa Libertadores promete ser um campeonato absurdamente bom. Os times prometem fazer confrontos dificílimos contra os brasileiros, não vai ser fácil, a gente tende a achar que os brasileiros sempre vão passear, a gente acaba sempre se surpreendendo. Por que todo ano a gente se surpreende? Exatamente. Né? Todo ano, porque os brasileiros foram mal, a gente não estudou, todo ano é a mesma ladainha. E para não se repetir, vamos estudar, vamos ver quem é o time. A Fox Sports vai passar todos os jogos da Libertadores, não vai fazer propaganda gratuita não, mas isso é importante pra gente assistir os jogos. Vai ter mais possibilidade de conhecer. Pra gente poder conhecer de verdade quem são esses times, entendeu? Isso é importante, a gente que gosta de futebol e gosta de futebol sul-americano, a gente lamenta também que a gente não tem a possibilidade de ver mais jogos e de analisar de uma melhor forma pra vocês. A única certeza que eu tenho, pelo menos, é que vai ser uma grande Libertadores pela representatividade dos times mesmo. Tem grandes clubes históricos, e esse já é um ponto positivo. Camisas muito pesadas. E é um ponto positivo, pelo menos pra nós que não conhecemos exatamente os times, né? Como quais são os jogadores. É isso, então, se você gostou, dê um joinha, se não, pode dar o dislike aí, acha que a gente foi muito raso nessa discussão. Se você acha que concorda com a gente ou discorda, comente, que isso é importante pra caramba. E mais do que isso, se você é novo, caiu de paraquedas, viu dois loucos aqui falando sobre Libertadores e não entendeu nada, se inscreva no canal, porque tem vários vídeos legais que você vai gostar. E mais do que isso, a gente já está publicando sempre terças e sextas, então virão novos capítulos dessa história da Libertadores por aí ao longo de 2016, né, Diego? Exatamente. Abraço. É isso aí, abração.